Sob a proteção de Deus, em nome da comunidade, iniciamos nossos trabalhos. Solicito ao vereador Gil Baiano que realize a leitura no versículo da Bíblia. Senhor, fortaleza minha, o Senhor é o meu rochedo e o meu lugar forte, e o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza em quem confio, o meu escudo, a minha força, da minha salvação e o meu alto refúgio. Amém. Amém. Solicito ao vereador Maurício Zimmermann que ocupe a segunda secretaria interinamente. Obrigado, vereador. Coloco em votação a ata da reunião anterior. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Está aprovada a ata da reunião anterior. Solicito ao primeiro secretário, professor Osmar, que realize a leitura do expediente. Com sua permissão, presidente, gostaria de retirar minha máscara, visto que atrapalha meu óculos aí. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores e vereadoras. Pessoal da educação que ocupa hoje a nossa casa, demais visitantes, pessoas que nos acompanham pelas redes sociais. Expediente do dia 21/2 de 2022. Ofício número 30 de 2022 do Gabinete do Prefeito, encaminhando documentação complementar ao projeto de lei número 05 de 2022. Ofício número 034 de 2022 do Gabinete do Prefeito, encaminhando o projeto de lei em regime de urgência. Projeto de lei número 15 de 2022, que abre crédito adicional através do provável excesso de arrecadação. Ofício número 16 de 2022, da Secretaria Municipal de Administração, Finanças, Orçamento, comunicando a realização de audiência pública de forma online no dia 24 de fevereiro para avaliação dos cumprimentos das metas fiscais do terceiro quadrimestre de 2021. Ofício número 01 de 2022 do Departamento de Leis e Decretos, comunicando o sancionamento dos projetos de lei número 98, 124, 99, 121, 108, 79, 92, 97, 26 e 126 de 2021 e também dos projetos 07 e 13 de 2022. Ofício número 13, 2022, da Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Orçamento, encaminhando balancetes municipais do mês de janeiro de 2022. Incluir para leitura ofícios número 44, 2021, do Gabinete do Prefeito, encaminhando projeto de lei em regime de urgência. Projeto de lei número 16 de 2022, que concede recomposição salarial e dá outras providências. Indicações. Indicação número 024 de 2022, de autoria dos edis William Godoy e Gilmar Martins dos Santos de Souza, que solicitam ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, e ao senhor Roberto da Silva Caetano, diretor do DETRACAN, a manutenção do foco gradativo do semáforo da rua Caetano Costa, esquina com a rua Vidal Ramos. Indicação número 025 de 2022, de autoria dos edis William Godoy e Gilmar de Souza,
que solicito ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, e ao senhor Edmilson Verca, secretário municipal de obras, para que seja realizado o patrulhamento e a colocação de material na rua Miguel Barra Baixa, em Marcílio Dias. Indicação número 026 de 2022, de autoria das vereadoras Tati Carvalho, Juliana Maciel, Zenilda Lemos e Edil Marcos Rommel, que solicita ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, e a senhora Eliane Cristina Cruz, secretária municipal de Educação, para que seja realizada a manutenção como poda de grama nos CIs Monteiro Lobato e Rodolfo Lindsmaier. Indicação número 027/2022, das vereadoras Tati Carvalho, Juliana Maciel, Zenilda Lemos e do Edil Marcos Romer, que solicita ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, e ao senhor Roberto da Silva Caetano, diretor do Detracan, e ao senhor João Litzmaier, secretário municipal de Planejamento, para que sejam realizados estudos para a implantação de sinalização viária e adaptação de acessibilidade nos CIs Monteiro Lobato e Rodolfo Lindsmaier. Era o que continha, senhor presidente. Obrigado, primeiro secretário, professor Osmar. Antes de passar para o pequeno expediente, quero cumprimentar ao ex-vereador e presidente dessa casa, senhor Sabatini, cumprimentar os funcionários da Secretaria de Obras, em nome do Zico, do Márcio, aos funcionários que atuam na prefeitura, cumprimentar o Júnior Proust, em nome da Rose Godoy, cumprimentar todos os professores que se fazem presentes aqui hoje. Passamos ao pequeno expediente. Solicito ao primeiro secretário, professor Osmar, que informe se existem vereadores interessados em fazer uso da palavra sobre matérias lidas no expediente. Vereador Marcos Romer. Com a palavra, vereador. Senhor presidente, lhe cumprimento em seu nome, cumprimento os demais colegas, público que está nos assistindo, tanto presencialmente quanto online, e funcionários da casa. Relacionado às nossas indicações ali, que são em 2 CIs, esses 2 CIs ficam numa área onde tivemos pavimentações novas, que inclusive, segundo o ofício que nos foi enviado, tem que terminar dia 28. Não acredito que seja terminado, porém é importante que a gente venha debater sobre isso, porque como são 2 CIs e a circulação de veículos é muito grande naquela região ali, ainda não existe nenhum tipo de sinalização, né, principalmente travessias elevadas e até faixa de perímetro escolar nessa região, então é bem perigoso ali. O Rodolfo Lindsmaier, inclusive, fica na João Férez, não é João Férez Spar, a João Watzko, né? Tô confundindo já o nome das ruas. As duas também precisam de melhorias, não só a João Watzko, também a João Férez Spar. Mas ali na João Watzko, e realmente a velocidade está bem grande dos veículos naquela região. É importante, sim, fazer um redutor de velocidade, uma demarcação de perímetro escolar. Bem como, indo verificar essa situação, a gente já verificou também uma outra situação, que é a manutenção dos CIs. Até ano passado, a Secretaria de Educação ela tinha um convênio com a Secretaria de Meio Ambiente, né, onde a Secretaria do Meio Ambiente disponibilizava a poda de alguns CIs. Agora, segundo informado, essa manutenção ficou nos 5 maiores CIs, devido à questão orçamentária. Porém, é viável ainda que seja mantido essa manutenção com o convênio da Secretaria de Meio Ambiente, já que é feita uma licitação com um montante bem maior e o preço fica menor, né? Então, é melhor que a Secretaria do Meio Ambiente continue com esse serviço, né, que estaria pagando bem menos, porque faz uma licitação com um montante maior, do que seja aplicado essa manutenção de maneira individual, que aumentaria o custo. Então, a gente faz esse pedido para a secretária Tinha e também para os demais secretários, para dar uma atençãozinha ali, principalmente na região do Industrial número 1. Seria isso, senhor presidente. Mais alguma inscrição, vereador? Ninguém mais inscrito, presidente. Então, passamos ao grande expediente. Solicito ao primeiro secretário
que informe se existem vereadores inscritos para fazer uso da tribuna. O senhor presidente. Senhores vereadores, senhoras vereadoras, por favor, solicito ao Gil que, primeiro vice-presidente, que tome o assento de presidência. Obrigado. Senhores vereadores, senhoras vereadoras, público que se faz presente hoje aqui, aqueles que nos acompanham através das redes sociais, quero trazer para os senhores uma informação que, de certa forma, me alegra, mas diante da preocupação que nós temos em relação a isso, ainda nos traz uma certa desconfiança. Mas temos um parecer positivo em relação a isso. Em relação a 477, na sessão anterior falamos muito sobre a 477, tivemos inclusive um debate bem acentuado, praticamente todos os vereadores participaram desse debate, onde a gente tratou aqui em relação à morosidade dos trâmites do projeto. Essa semana a gente teve uma situação ali na ponte do Rio Bonito, onde a ponte ela começou a dar sinais que realmente ela está precisando de manutenção e ela precisa de uma interdição ali parcial ou total, enfim. Pensando nisso e preocupado com a situação, nos reunimos com o prefeito. Como eu já havia comentado, desde o ano de 2020, nós já víamos conversando, trocando ideias com o Thiago Vieira, secretário da Infraestrutura, o qual ele se posicionou lá naquela época, creio que a maioria dos vereadores que aqui estávamos lá presentes, e ele se posicionou que o projeto ele ia acontecer, ia sair e seria juntamente com a Prefeitura Municipal. Nesse sentido, eles se reuniram realmente no ano passado com a Prefeitura, com o secretário João, com o secretário Verca, com toda a estrutura do município, com os técnicos, e eles assinalaram que esse projeto ele ia sair do papel. Agora, a gente teve o retorno, através dessa preocupação com a ponte do Rio Bonito, que realmente o processo está praticamente pronto, o projeto está pronto, e que no mês de março, agora na primeira semana de março, será dado início à tramitação da licitação para SC 477. Então, quero aqui hoje agradecer a todos os vereadores que foram até Florianópolis, a todos aqueles que vêm brigando há muitos anos, legislaturas anteriores, que brigam para que a 77 aconteça, e temos a primeira sinalização positiva. Vamos aguardar a primeira semana de março para ver se realmente isso sai do papel. Quero crer que sim. O prefeito Beto Passos ele manteve contato essa semana com o Thiago Vieira e ele afirmou que vai acontecer. É um compromisso do governo Moisés para a nossa região e espero que isso aconteça e quero, nas próximas semanas, nos próximos meses, vir até essa tribuna e agradecer ao governador Carlos Moisés da Silva por esse ato. Quero crer que isso vai acontecer e que a gente vai poder agradecê-lo. Nunca antes na história tivemos um governador que realmente se preocupou com a nossa região através da 477 e eu quero poder vir aqui agradecê-lo. A minha vinda à tribuna hoje é realmente para reforçar isso, que a gente continue dialogando, cobrando que isso aconteça através da Secretaria de Infraestrutura, que é algo que é super necessário para o desenvolvimento da nossa região. Seria isso. Muito obrigado, presidente. Mais alguma inscrição? Eu, senhor presidente. Com a palavra, vereador Zumar. Peço a permissão para retirar a máscara, senhor presidente. Senhor presidente, colegas vereadores, cumprimentar o doutor Saulo Sabatini, vereador e presidente dessa casa, convidar todos os profissionais da educação que se fazem presentes, demais presentes nessa sessão, cumprimentar também as pessoas que nos assistem pelas redes sociais. Primeiramente, quero dizer que na semana passada não me fiz presente na sessão,
visto que uma semana anteriormente eu já tinha decidido e tínhamos a nossa viagem a Brasília com uma pauta da qual amanhã eu falarei. E é bom que se diga que o que se vota nessa casa é decidido um dia antes. E o veto do prefeito, aquele projeto de origem legislativa que criava despesas para o executivo, teve um veto e eu não me fiz presente por aquele motivo, mas não por outras situações. Mas amanhã, presidente, eu quero usar a tribuna novamente para contar o êxito de nossas audiências que tivemos na capital federal. Quero agora também me dirigir, talvez não aos professores, aos profissionais de educação, porque eles conhecem o que eu vou falar. O que eu vou explicar agora é de conhecimento de todos. E quem conhece bem o Fundeb, nós temos um conselho municipal do Fundeb, que acompanha toda a aplicação do dinheiro que vem para o Fundeb. Nós temos um conselho municipal de educação e também temos o sindicato, que com certeza acompanha. Pois bem, o Fundeb, que é para Canoinhas, é um fundo de manutenção e desenvolvimento da educação básica e da valorização dos profissionais da educação. Foi criado em 2007 e vigorou até 2020, quando foi restabelecido por meio da Emenda Constitucional 108 de 2020, promulgada em agosto, e pela Lei número 14.113, que entrou em vigor em 15 de 12 de 2021. Então, o Fundeb, ele é composto por uma cesta de impostos federal, estaduais e municipais. Quando dizem que o dinheiro do governo federal, não é bem assim. Tem recursos municipais que estão dentro, que fazem parte dessa cesta. Usa-se a palavra cesta mesmo, não sei porquê, mas quais são 20% de vários tributos. Fundo de participação dos estados, o FPE, Fundo de participação dos municípios, o FPM, Imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, ICMS, Impostos sobre produtos industrializados, proporcionais às exportações, Impostos sobre transmissão de causas e mortes, Impostos sobre propriedade de veículos automotivos, o IPVA, que todos nós conhecemos demais, Imposto sobre renda e proventos incidentes sobre rendimentos pagos pelos municípios, Imposto sobre renda, proventos incidentes sobre rendimentos pagos pelos estados. Cota parte de 50% do imposto do ITR, da questão rural. Então, essa cesta forma o Fundeb. E esse Fundeb foi criado com a finalidade de valorizar e dar manutenção à educação. Quando ele foi criado, os municípios podem com ele pagar a folha de pagamento dos seus profissionais e também fazer trabalhos de infraestrutura nas escolas. Em Canoinhas, nos primeiros 3 anos da fundação do Fundeb, da criação do Fundeb, com os residual, foi construída a Escola Haroldo Carneiro de Carvalho. Deu para pagar todos os funcionários e foi construída a Escola Haroldo Carneiro de Carvalho. Com o tempo, claro que nossas escolas foram... a educação de Canoinhas foi se estruturando, criando novos cargos para oferecer uma educação de melhor qualidade. E quando eu vou falar agora, enquanto estive frente à Secretaria Municipal de Educação, todo o nosso cálculo, todas as nossas planilhas e todas as nossas concessões eram
diretamente ligada dentro desse fundo. O que nós recebia do fundo, nós gastava dentro da educação. Um trabalho totalmente planejado. Quando foi possível pagar os triênios, porque eu sempre, vereadora Zenildo, o que eu discordava é a desigualdade entre os professores. Um professor trabalhando, fazendo a mesma coisa, tinha triênio, e o outro professor efetivo, né, ganhando, não tinha triênio. Isso era uma injustiça que existia, né? Então, a gente sempre teve essa briga, e claro, nós tivemos que cortar algumas despesas para que pudesse esse valor do Fundeb pagar o triênio também. E claro, começamos a pagar o que era pela justiça, que na justiça buscar a questão de ganhar pela titulação, né? Ganhar por titulação, e a gente começou a pagar isso sem precisar ir para a justiça, mas sempre dentro do Fundeb. Tem municípios vizinhos que eu não sei o que fazem, mas às vezes não sabem como gastar esse dinheiro do Fundeb, tanto que eles aplicam tanto na infraestrutura, e no final do ano fazem um rateio do que sobra entre os profissionais da educação. Eu acho que vocês que são da vida pública aqui, são profissionais da educação, reconhecem, sabem disso. Tal município lá, final do ano, fez uma divisão do que sobrou do Fundeb. Isso é um relato, claro, eu aqui não estou para mentir para ninguém, não para fazer média, é olhar no olho e contar o que é a verdade. Nós não podemos não ter responsabilidade com nossas palavras. E responsabilidade com nossas palavras e com nossas ações. E quem me conhece como secretário de Educação, sempre eu tive isso. E nunca tratei ninguém de maneira diferente, seja ele de qual lado for, se meu amigo, não meu amigo, se meu parente, não meu parente, se é político, não. Todo mundo foi tratado igual e nós tentamos, de todas as maneiras, fazer com que todo mundo tivesse uma igualdade monetária pelo seu trabalho. O que acontece é que em 2011, teve um projeto, na mesma lei 038, teve um projeto de lei de cargos e salários que foi apresentado a essa casa e foi aprovado aqui nessa casa e sancionada pelo então chefe do Poder Executivo, que é totalmente exequível. Porque nem quem sancionou cumpriu esse trabalho, esse plano. Nem quem sancionou cumpriu, ele não cumpriu, o próximo cumpriu, e quando nós entramos, eu não sou advogado, não sou do meio jurídico, eu também não sabia. Quando eu soube, porque o sindicato fez sua parte, o sindicato fez a parte dele e fez muito bem. Se está na lei, então vamos cobrar o que está na lei. O sindicato entrou com a ação e ganhou essa ação. E a Prefeitura de Canoinhas vai ter que pagar. E, aliás, está pagando já essa questão da folha de pagamento. Na folha de pagamento, as pessoas já estão recebendo essa questão da lei, que é muito complicado. E eu agora venho, publicamente, como professor, pedir ajuda e sugestões a vocês, professores, ao sindicato, a nós aqui da casa, de que maneira vamos resolver essa situação. Porque Canoinhas hoje recebe do Fundeb 40 milhões e pouquinho. Um pouco vai receber esse ano, 2022, por previsões já da Confederação Nacional dos Municípios, 40 milhões e pouco. É com esse dinheiro que todos os municípios e o Estado sustentam uma folha de pagamento dos profissionais de educação, e muitos municípios ainda fazem investimentos. É com esse 40 milhões que vem para Canoinhas.
Claro que cada município, devido ao número de alunos de cada alunos nas várias faixas da educação, até gostaria que o Márcio passasse um pouquinho à frente, Márcio. Porque, veja, Canoinhas, por aluno, a creche, ou o nossos pessoal dos ICIs, eles ganham 6.505,69 por ano, por aluno, se o aluno tiver só no expediente. Creche parcial, pré-escola parcial, 5.000, a pré-escola, parcial 5.963,55. O ensino fundamental, séries iniciais urbana, por aluno, 5.421,41. Séries iniciais rurais, por aluno, por ano, 6.234,62. Séries finais, que é do 6º ano ao 9º ano. Desculpa, professores, eu estou da educação explicando isso, que não é só para vocês que eu estou colocando. Eu estou colocando isso para muitas pessoas que talvez, até para nós, alguns vereadores nossos que não acompanham, que fiquem ao par disso aí. Então, séries finais urbana, que é do 6º ao 9º ano, 5.963,55. Séries finais rurais, das nossas escolas rurais, lá de Schmidt, Rio da Areia, tantos aqui tem, 6.505,69. Tempo integral, aí é o tempo todo que o aluno está na escola, é 7.047,83. E do EJA, a educação especial ali, né? 6.505,69 e do EJA 4.337. Então lá, eu esqueci lá em cima, na educação infantil, a pré-escola integral, que o aluno fica o dia inteiro no CI, é 7.047,83. Isso é o que o governo paga, é o valor aluno que repassa para o nosso município. Nós temos hoje Canoinhas. Eu não digo hoje, porque os dados que nós temos e que o governo paga no ano subsequente é o que nós temos matriculados no sistema até a segunda quarta-feira do mês de maio do ano anterior, que é o censo escolar. Para mim, que é a segunda quarta-feira do mês de maio. Na segunda quarta-feira do mês de maio, fecha o censo, e é sobre esses números de alunos que é pago o próximo ano. Então, lá na segunda quarta-feira do mês de maio de 2021, nós tínhamos matriculados, número de alunos matriculados no ensino fundamental, 4.332. Número de alunos matriculados no EJA, 28. Número de alunos matriculados na educação infantil, 1.931. Então, no ensino fundamental, que é do 1º ao 9º ano, 4.332. No EJA, 28, nós tínhamos lá nessa data. E matriculado na educação infantil, 1.931. Num total de 6.291 alunos matriculados na rede pública de ensino. Claro, como eu mostrei na página anterior, cada um tem um preço para o governo federal, que repassa para o município. Então, com esses recursos que vêm multiplicado pelo número de alunos, é com isso que o município tem que manter os salários, a folha de pagamento dos profissionais de educação. Pode seguir um pouquinho, Márcio. A folha de pagamento da educação, com base na folha de outubro de 2021, e isso, por que colocamos outubro de 2021? Porque, de repente, em dezembro, nós tivemos 13º, janeiro tivemos férias. Então, a base foi
para o valor de 60 milhões, se somar os 12 meses, 13 meses com o 13º, mais as férias, se fosse o que foi gasto em outubro multiplicado por esses meses, dá um total de 60 milhões 858.704,70. Próximo, Márcio. O que o Fundeb vai passar para nós esse ano? 40.503.354,58. Então, nós temos um déficit que a prefeitura vai tirar, não sei de onde, de mais de 20 milhões para pagar a folha de pagamento. Isso sem contar o 10 e pouco vai ser votado hoje, né? Pelo que vai ser votado, que é a reposição salarial. Sem contar a questão do piso, e sem o piso salarial, que nós temos que também que ver. Então, o que eu estou colocando aqui é que está tendo muitas discussões sobre as consequências, mas não sobre o fato da realidade. A realidade é essa. A lei criada em 2011 e que não foi cumprida, e que o sindicato ganhou, e o sindicato fez sua parte. Lúcia, nada contra, tá? A dar favorável, porque eu sou professor do município, e com certeza, a hora que eu puder, eu vou lá também, e vou usufruir desse aumento, né? Mas o problema é que nós temos esse problema aí, ó. E como vai ser feito? E isso vai estender, cada ano vai aumentar, e de repente, se nós não tomarmos as providências, se nós não tivermos a responsabilidade de encarar os fatos como ele é, e é o que está aí. Eu não estou mentindo hora nenhuma. Então, por isso que eu quis usar a tribuna hoje, para explicar a situação, como está acontecendo e como nós vamos resolver. Se eu olhar para vocês, meus colegas, eu não sei, porque eu sou professor como vocês. A educação, dentro da educação, que vocês estão dentro da educação, que o nosso salário é o Fundeb da educação, nós sabemos que a educação não tem cargo comissionado. Dentro da educação, nós temos os cargos gratificados. Sim, o professor que está dentro da sala de aula recebe uma gratificação de regência de classe. O professor que sai da sala de aula e vai ocupar uma direção, ele perde a gratificação. Eu tenho diretores que estão aqui presentes e podem confirmar isso, não estou mentindo. Ele perde a gratificação de regência de classe e ganha uma gratificação de diretor de escola. E cá entre nós, a gratificação de diretor de escola no nosso município é uma das menores gratificações que existem. Então, todas as pessoas estão aqui para isso, entendem isso, e quem quiser pode chegar amanhã e falar com o seu diretor na escola. Todos eles estão acessíveis a conversar com vocês. E eu também estou disponível a conversar com vocês. Eu quero que vocês venham conversar conosco para nos ajudar a resolver esse problema. E temos mais um assunto que eu vou tratar, que está gerando polêmica, e que eu disse que eu não ia deixar votar, sem antes nós conversarmos com os professores das escolas, que é a implementação da lei federal que diz que dos 3/3 que um professor trabalha, 1/3 ele tem que ficar fora da sala de aula. E isso não acontece para a educação infantil e anos iniciais. Como sempre, eu disse que sempre briguei pela igualdade. A questão do triênio foi questão de justiça e de igualdade. Os anos iniciais, a educação infantil, não estão cumprindo, não têm o direito de ficar 1/3 fora da sala de aula.
Então, nós fiz um pedido, a secretária tinha, que vocês conversem muito bem, que sempre esteve junto de vocês, para que ela implemente essa questão, para depois nós tratar sobre a questão da regência de classe. Todo mundo trabalhando igual, todo mundo ganhando igual. É isso que eu tenho que colocar para vocês. E se isso acontecer, pode, não tem pressão, não tem aplausos, eu vou votar pela igualdade de tudo. Senhores, uma boa noite e obrigado pelo espaço. Obrigado, senhor vereador. Há mais inscrições? Vereador Maurício. Com a palavra, vereador Maurício. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores, colegas vereadoras. Boa noite especial, doutor Saulo Sabatini, ex-vereador dessa casa. Boa noite aos funcionários da educação. Boa noite ao pessoal da secretaria, ao Márcio, ao Zico. Boa noite para todos que nos acompanham pelas redes sociais. O assunto que me traz hoje aqui e fazer uso dessa tribuna, ele é um assunto de extrema importância que já vem sendo tratado há alguns meses e, por que não, desde o início do mandato ao qual eu concorri a ter uma cadeira nessa casa, que é a questão da infraestrutura das estradas do nosso município, e outro caso que vem a ser a respeito da estiagem que ocorre também em nosso município. Então, senhores vereadores, desde novembro, a gente vem com os órgãos da Prefeitura, a Secretaria de Desenvolvimento Rural, a IPAGRE, monitorando a estiagem que ocorre em nosso município e a forma com a qual ela afeta os nossos agricultores. No início do ano, já mais do que passado, a estiagem se alongou, as culturas avançaram no seu desenvolvimento e nós tivemos uma perda significativa em todas as culturas que a nossa região trabalha. Mas não bastando só isso, nesses últimos dias aconteceu também a falta de água em alguns locais. Assim ela ocorre hoje no distrito de Paula Pereira e, não menos importante, no distrito de Pinheiros. Foi já uma demanda levantada pela vereadora Silmara, a qual se dedica por inteiro para a comunidade interiorana, e a mesma, algumas sessões atrás, solicitou que o nosso governo fizesse algo para ajudar os agricultores daquela região. O que aconteceu? No dia 16 passado, alguns agricultores, moradores daquela região ali da Barra Mansa, entraram em contato com a gente também. E o que afetou? Nesse mesmo dia 16, a comunidade da Barra Mansa, nas proximidades da escola, vereador Vilmar Sudoski, eles tiveram a falta de água, a qual 2 caixas de água fazem o abastecimento. Uma caixa de 15 mil litros e uma caixa de 10 mil litros. O poço que existe lá, ele é abastecido por mananciais. Então, nesse dia 16, eles ficaram sem água. A comunidade, cerca de, professor Osmar, 40 e poucas famílias, e além de tudo, até a escola. Aqui eu quero fazer um adendo, um agradecimento já de antemão ao coordenador da Defesa Civil, o qual
prontamente nos atendeu já no dia 17 pela manhã, antes das 7 horas. Nós solicitamos que o mesmo estivesse no local, fizesse um levantamento do acontecimento, para que fossem tomadas as medidas necessárias com urgência. Nesse mesmo período, senhor vereador Osmar, juntamente com o nosso prefeito Beto Passos e o vice Renato Pique, estavam em Brasília. Entramos em contato para acharmos de imediato uma solução, e uma solução definitiva, para que realmente a gente não fique à mercê. Hoje estivemos lá com o governo, o prefeito, o vice, a vereadora Silmara, estivemos lá também com o secretário de Obras, o secretário da Agricultura, Célio Galeski, o qual conhece muito bem a região, e fomos com a solução definitiva para essa causa. E aqui também salientar as pessoas, os munícipes daquela localidade que solicitaram ajuda. Nesse mesmo dia 16, aconteceu uma intempérie e tivemos uma pedreira naquela comunidade. A questão da seca e o abastecimento dessas caixas, ela acabou acontecendo de forma natural, porque foi 50 milímetros que ocorreu naquele dia. Então, de momento, no dia 17, o coordenador da Defesa Civil esteve na região. Já estávamos providenciando os caminhões, até a gente mesmo passou contatos de pessoas especializadas que poderiam fazer esse transporte da água potável para aquela comunidade. Mas graças à interlocução, vereador Vilmar, entre nós representantes, a Defesa Civil, o governo e os cidadãos daquela localidade, de antemão eles já nos avisaram que naquele momento estava restabelecido. Com aquela chuva, a água estava chegando nessas 40 e poucas famílias. Ficamos monitorando até hoje, para ver até onde essa água iria aguentar. E nesse mesmo período, enquanto o nosso prefeito e o nosso vice, juntamente com a comitiva que estavam em Brasília, já se movimentaram lá. E eu e a vereadora Silmara cobramos essa solução. E hoje estivemos lá na comunidade, e a comunidade vai ser agraciada agora com um poço, para realmente ser realizado e concretizado de vez esse problema, resolver esse problema. Não simplesmente nós ficar aguardando o tempo lá em cima. Uma das pessoas a qual visitamos, ela fez um relato que quando foi instalado essas caixas d'água, por quase que mais de 15 anos, eles nunca tiveram esse problema. E agora, justamente nesse ano de 2022, as coisas já vêm mudando e isso ocorreu. Então, para que eles não fiquem à mercê, o governo hoje se comprometeu, e foi isso que nós cobramos, vereadora Silmara, e realmente a solução veio. Então, já vai para a licitação, já vai ser feito de antemão assim que nós tivermos os orçamentos, e a empresa que ganhar vai realizar o serviço, e essa comunidade de 40 e poucas famílias que são atendidas, juntamente com a nossa escola, terá o seu problema solucionado. E a outra situação que aconteceu em virtude dessa visita, acabou ocorrendo simultaneamente, vereadora Silmara, é a questão de uma cobrança muito efetiva da vereadora Silmara, juntamente com demais vereadores, o vereador Gil Baiano, que era a respeito do britador que estava instalado. Foi retirado ele aqui de Marcílio Dias e foi instalado na comunidade de Barra Mansa. Hoje estivemos lá com essa comitiva, inclusive o funcionário Zico, que está aqui presente, teve hoje lá também por ter um grande conhecimento de como funciona o britador móvel, dando um auxílio para as pessoas que lá vão trabalhar. E agora sim,
depois de muita disputa, muita luta, de conseguir a liberação do cascalheiro, agora realmente ele vai entrar em funcionamento. Para que agora sim, a solução, que esse material seja britado e possa atender toda aquela comunidade do distrito. Do distrito de Pinheiros inteira, presidente. Assim como temos comunidades ali do Rio da Areia, a localidade de Santa Emídia, Rio dos Pardos, Barra Mansa, Serra das Mortes, Taquarizal, Pinheiros, seja agora bem atendida, com patrulhamento e com material, que é o que tanto o povo de lá pede, e realmente é mais do que uma obrigação nossa bem atender essa comunidade. Seria isso, senhor presidente. Vereador, você me permite lhe fazer uma pergunta? Boa noite a todos os presentes, professores, ao Zico da Secretaria, ao doutor Sabatini, aos servidores da casa que nos acompanham, aos meus colegas vereadoras e vereadores. Só para esclarecer, porque eu me recordo que o secretário da Agricultura esteve aqui em algumas reuniões das comissões no ano passado, o Célio Galeski, e já havia aberto algumas vezes a licitação para fazer poço, acho que semi-artesiano, se eu não me engano era só o semi-artesiano, pela Secretaria da Agricultura, e todas as vezes a licitação deu deserta, porque ninguém teve interesse em vir, né, porque se deu deserta, em vir fazer o serviço. E aí o senhor disse que já apareceu a solução em si, né? Mas só para deixar claro para a população, demanda do processo licitatório, de alguém querer fazer o serviço para que isso possa acontecer, se eu não estiver equivocada. Vereadora Juliana, são duas situações diferentes. Aquela situação que o secretário de Desenvolvimento Rural, Célio Galeski, nos trouxe, é para compra de um equipamento, o qual vai perfurar poços semi-artesianos até 60 metros, para atender casos pontuais e casos de falta de água até para animais. Certo. Esse caso é um caso específico de uma necessidade local para um poço indefinitivo, um poço artesiano, né? E aí, então, continua sendo pela Secretaria de Obras o procedimento licitatório? Desculpa, pela Secretaria de Desenvolvimento Rural? Não. Ou pela... O secretário Célio Galeski, ele nos acompanhou na comitiva para que até para que a gente tivesse mais dados da onde pode ser perfurado esse poço. Uhum. Isso vai ser licitado, categoria menor preço, de diversas empresas que trabalham e executam esse tipo de serviço. Não certo. É que o serviço vai ser executado pela prefeitura. Secretaria. O serviço vai ser executado por terceiros para atender aquela situação específica. Aquela situação específica. Certo. Vereador, se me permite, acho que a sua pauta de fala no dia de hoje, uma pauta bastante importante. Nós estamos falando em água, né? E a gente tem observado e acompanhado que cada vez mais está aumentando a falta de água nas comunidades e, enfim, em todo o nosso território aí. Inclusive, até os próprios poços semi-artesianos estavam sendo coletados dentro de uma metragem de perfuração, e agora a gente já está observando que eles estão tendo que perfurar mais, baixar mais isso, porque não está conseguindo encontrar o lençol freático lá embaixo, né? Está tendo que perfurar mais fundo. Então é um problema que nós estamos tendo. Esse é um assunto que ajuda a resolver, com toda certeza, porque quem está sem água, meu Deus, né? Mas também nós temos que cada vez mais falar e incentivar de que as pessoas coletem a água da chuva nas cisternas, nos galões, nas caixas d'água, de todas as maneiras, para que seja reutilizada essa água. Né? Quando choveu, você recolher essa água, guardar o que for possível e depois ir utilizando na medida que for sendo necessário. Nós aqui estamos no quadro urbano, né? A gente até pode utilizar para as calçadas e em alguns momentos, né? E o próprio agricultor, de repente, até para molhar uma horta no
seu quintal, que vejo que lá em casa eu tenho uma hortazinha e a gente tem uma cisternazinha pequena que agora eu quero mudar ela, e a gente tem aproveitado nos últimos tempos a água da chuva, né, para molhar a horta, que tem, até por sinal, tem uma qualidade muito melhor do que se você usar a água da Casan, né? Então, só sobre esse tema tão importante que é a água, contribuir nessa discussão e parabenizar pelo tema que o senhor usou, e que cada um de nós, cada vez, nos conscientizemos mais de saber aproveitar o máximo da água que nós temos. Obrigado, Leandro. E essa situação, vereador, é uma situação específica onde a gente teve no local, e para quem conhece a Barra Mansa ou a escola, ou onde fica a caixa d'água, ele não pode ser feito a perfuração de um poço próximo à escola. Porque onde estão as caixas d'água, ela desce por gravidade. Queira ou não queira, ele tem custo de canos, de mangueiras, e esse trabalho foi realizado em 2020. Então, são duas coisas distintas, a escola e os moradores, mas fazendo essa perfuração próxima às caixas d'água, vai continuar atendendo a todo mundo, e não só a escola. Então, essa é a importância da conversa com os moradores lá. Nós estivemos visitando, tivemos até o depoimento de uma das pessoas que está mais próxima à caixa d'água. Realmente, você vê, a necessidade é extrema. E dessa forma, sim, vai ser realmente resolvido o problema. É dessa forma como que a gente fez a visita lá. Senhor vereador, contribuindo de uma forma um pouquinho mais técnica, nessa discussão até eu concordo com a linha de pensamento do vereador Vilmar Sudoski, que nosso trabalho aqui é passageiro, nós somos passageiros, né? Então, é importante sim que a gente tenha um debate no contingenciamento dessa água. Não está faltando água. A água simplesmente não está ficando aonde deveria ficar. A partir do momento que a gente tem a diminuição da massa verde, a gente tem uma menor manutenção da temperatura, né? Quando você tem uma menor manutenção da temperatura, logicamente aquela água que ficaria mais tempo vai evaporar mais rápido. Então a gente não está conseguindo manter essa água aonde ela deveria ficar, no tempo que ela deveria ficar. Isso daí tem só um nome, né? Falta de planejamento, né? Então, quando a gente inicia uma cultura ou inicia um cultivar, a gente tem que ter um planejamento também disso, do recurso hídrico. Então, acho bem importante que, além de nós conseguirmos, e é importantíssimo, porque o poço artesiano soluciona o problema de quem está tendo sede agora, mas a gente tem que pensar na sede dos nossos filhos e dos nossos netos. Então, acho muito importante que, junto a essa ação, nós também buscamos, né, seja a IPAGRE, seja a Secretaria da Agricultura, um planejamento para que seja feita a correta, sim, concordo com o vereador Vilmar, a correta manutenção dos recursos hídricos. Porque muitas vezes, conversando com a vereadora Tatiane, a vereadora Juliana, a vereadora Zenilda, às vezes a gente está matando a nossa sede tomando a água que era para ser do nosso neto. Isso é preocupante, de um ponto de vista de planejamento de recursos, certo? Então eu acho que essa casa, né, também deve pensar em questões futuras. Então são curvas de níveis, cisternas, concordo sim plenamente com a cisterna, com o armazenamento pleno da água. Gente, infelizmente hoje nosso modal ambiental não permite mais que o agricultor retire a água do córrego, né? Então essa cisterna vai ajudar ele a manter um correto pH da água, diminuir a quantidade de insumos, porque quando você controla a água dentro do reservatório, você economiza em contrapartida com uma correta aplicação do insumo, porque a água ali vai estar dentro de uma normatização que é exigida pela empresa fabricante do insumo. Então eu concordo completamente com a linha do vereador Vilmar, né? Até me parabenizo por correr atrás. A gente foi lá também, né? Foi quarta-feira que faltou água na escola, né? A gente foi até o Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, e daí a gente conseguiu ali, em conversas, a Casan ia disponibilizar água, daí o outro ia disponibilizar o caminhão-pipa, tudo.
Quinta-feira a gente deu a boa notícia, não, tá indo a água. Infelizmente veio a pedreira, daí eles me mandaram mensagem, não era esse tipo de água que a gente queria, né? Então foi uma tristeza realmente ali o que aconteceu com a lavoura. Mas isso, realmente, essa instabilidade do tempo é decorrente diretamente da não manutenção do recurso hídrico, porque a água evapora rápido, sobe rápido, congela, cai. Então, quanto mais a gente manter esse recurso hídrico aqui, prender essa água, certo? É importante para as futuras gerações. Então, eu acho que é de fundamental importância que nós discutamos aqui nessa casa a importância da manutenção dos recursos hídricos, da manutenção em si. Concordo plenamente com a fala do vereador Vilmar e lhe parabenizo pela sua ação também, vereador. Senhor vereador, só para permanecer no escopo da palavra dos senhores, tanto do vereador Vilmar quanto do vereador Marcos Homer, em 2018 essa casa aprovou, quando o senhor era vereador, uma lei, a Lei 6.269 de 2018, que autoriza o programa de captação das águas pluviais e da outras providências. Essa lei, ela regulamenta justamente essa situação, onde obras com mais de 150 metros quadrados, elas precisam ter uma cisterna e toda uma captação de água. Da mesma forma, regulamenta para construções acima de 100 metros quadrados, públicas, enfim. A gente tem já essa regulamentação, essa casa já no ano 2018 já vinha discutindo isso. Na época, eu fui chefe de gabinete do Coronel Mário, o qual ele tinha uma preocupação realmente bem intensa com futuros projetos aí que viessem a impactar o nosso município. E realmente a gente vê que é de suma importância essa lei, uma lei que já está em vigor e já está sendo instalada. Inclusive, a assessoria da casa, quero agradecer ao Daniel, já rapidamente me passou aqui a lei e me colocou que constantemente a nossa casa de leis é acionada para que essa lei ela seja explicada, para que ela tenha aplicação. E aproveitando, quero parabenizá-lo, vereador Maurício, vereadora Silmara, todos aqueles que acompanharam a comitiva lá para Barra Mansa, lá para o interior. O trabalho dos senhores é de suma importância, porque os senhores têm conhecimento prático no dia a dia, os senhores estão no interior, sabem o que a comunidade precisa, e vocês juntos lá, eu tenho certeza que isso maximiza com que os recursos cheguem lá onde precisam chegar. Tenho certeza também que esse projeto que agora vai ser aí realmente instalado e colocado em prática da água do poço, ele vai ajudar muito a essa concretização de um sonho, né, de não faltar água lá na região. Concordo com o que os senhores falaram, é necessário a gente se preocupar com a água, com o futuro, mas esse projeto ele vem a dar uma resposta prática para a comunidade do interior. Também quero reforçar que já existem leis ambientais de muitos anos, né, a nível do estado, com o IMA. Hoje, quando um empreendimento lá no interior pode ser no final do nosso município, lá 120 quilômetros, na fazenda Evasa, o município mais, a comunidade mais distante do interior do nosso município, ou de qualquer outro município, precisa ter a regulamentação ambiental. Essa regulamentação ambiental ela exige com que tenha cisterna, toda a parte de captação, para uso para os animais, para uso na propriedade, ou jardim, ou águas frias, enfim. Então, é importante esses programas que eles tenham consistência e aplicação, mas com certeza a resposta do município, através do governo, ele vem a mostrar para a nossa comunidade interior que eles não estão sozinhos, eles estão juntos aí em relação a essa situação da estiagem. Obrigado, vereador. Sucesso. Senhor presidente, só para contribuir dentro desse projeto que o senhor acabou de falar, e eu estava nessa casa quando ele foi votado, e um projeto extremamente importante que o ex-vereador Mário fez, mas as novas obras que estão saindo, as novas construções estão sendo contempladas desta forma. Mas aquelas propriedades que já estão consolidadas, e não são poucas, são muitas, isso não contempla. Então é a questão de conscientizar também quem tem um bom telhado e tem um local que possa armazenar essa água e utilizar ela de alguma forma. Isso seria de muita valia e muita importância. Só para contribuir e falar, eu tinha plena, sou conhecedor desse projeto, até porque na época eu estava aqui nessa casa e o vereador Jubaiano. Obrigado, presidente. Senhor presidente, senhor Maurício, boa noite, vereadores, vereadoras, todos que nós estamos assistindo, os funcionários da casa.
Também vai um abraço especial aí pro Dr. Sabatini, né? Ele foi o meu médico, então a gente tem um carinho bem especial mesmo por ele. Maurício, tipo, a nossa manhã foi uma manhã muito produtiva. Tipo, nós achamos para nós, mas foi muito produtiva para aquele povo de lá, né? Especialmente sobre a água, né? Como eles estão com dificuldade e a gente que vem de semanas a semanas passadas, né, ligando. Quando o secretário Célio da Agricultura comentou ali, estava mandando até um caminhão para lá levar água para eles, deu uma chuvinha lá. Daí, como você viu hoje, né, a situação que a estrada não é que esteja ruim, tem pouca pedra, é muita pico, né, não tem como. O caminhão não subia levar água. Daí deu aquela chuvinha, deu uma amenizada, né? Mas, olha, gente, é impressionante, né? É muitas famílias que estão morando e muita falta de água. E outra, Maurício, lembra do que o seu Nelson falou? Que o Nelson, ele tá uma pessoa assim, tão de fé, que o seu Célio comentou com ele. Olha, Nelson, até o final de semana, se vocês estiverem nessa preocupação com água, a gente vai mandar água para vocês. Ele falou assim, ó, olha, Célio, não vai precisar, porque hoje, amanhã vai chover. E vai chover, ele junta água aqui quando chove. Então, você lembra, né, da conversa? Então, tipo assim, ó, agradecer também, né, o prefeito, né, Gilberto dos Passos, o Pique, que nos acompanhou, né, o vereador Maurício, o secretário Célio, o secretário Verca, que nos acompanhou. Daí de lá a gente veio, né, até o seu João Desmaia também. De lá a gente veio até no Britador, né, ali em Serra das Mortes. E lá também estava funcionário Zico lá, né, também recebendo. E daí, assim, para mim, foi uma coisa muito legal, porque eu nunca na minha vida, não sei se vocês já viram uma máquina, um britador daquele britando, mas foi a primeira vez. Então, tipo assim, ó, já é uma alegria para nós, imagine para o povo que é morador de um lado, é de uma localidade, que nem o vereador Maurício ali citou, né? Várias localidades e ainda faltou umas 10, 12 localidades. Porque é assim mesmo, e para todo lado eles estão precisando de material. Então agora, pelo que a gente notou e está vendo, o povo vai ser atendido sim. Então, tipo assim, a gente pediu, vem tempo de indicação, de requerimento, mas chega uma hora que tudo dá certo. Então é isso, muito obrigado. É isso, senhor presidente. Vereador Maurício. E essa questão existem particularidades, né? E essa é uma particularidade da comunidade de Barra Mansa. Esse local, para você ter acesso a um caminhão-pipa, um caminhão próprio para levar água potável, embora tenha material, mas ele realmente é uma estrada que está bem a pico e não é tão simples assim. Talvez estaríamos à mercê de mais 1 ou 2 tratores para puxar esse caminhão e poder colocar a água dentro das caixas. E aproveitando, né, Silmara, não foi só isso, porque nós cobramos também do prefeito Beto Passos e do vice Renato Pique, que já corram atrás de alguma mina, algum local onde possa ser extraído material também na região de Felipe Schmidt, para que esse mesmo britador, como não existe hoje outro que possa ser transportado, para que de repente consiga ser deslocado e atender também aquela comunidade. Não é uma coisa específica só da região de Barra Mansa. O que a gente está cobrando é que realmente o governo faça e aconteça. E isso é o que a gente espera que aconteça lá também na região de Felipe Schmidt. E o prefeito, de pronto, nos disse que vai colocar todo o seu pessoal empenhado e correr atrás de que nós consiga também uma mina de material de cascalho lá naquela região, porque é muito fácil, né? Nós, o vereador Gil, sabe a logística que é nós pegar um material britado de lá do Rio do Pinho e levar a cerca de 100 quilômetros até a Barra Mansa. Então, essa logística de Barra Mansa hoje, ela vai estar bem atendida. Então, é questão de 1 quilômetro da onde está o material até chegar no britador e dali se distribui para as comunidades. E é isso que se espera que consiga ser realizado também dentro do distrito de Felipe Schmidt. Tendo uma mina, um local onde consiga britar esse material, evita-se esse gasto
esse gasto gigantesco que é você gastar na logística de levar um material do Rio do Pinho ou aqui de Marcílio Dias até essas comunidades. Então, esse compromisso também está assumido de que vamos correr atrás, juntar forças e que o governo consiga realizar um bom trabalho, que é o que a comunidade canoense espera. Obrigado, senhores. Doutor Maurício, eu gostaria de complementar, é que eu só vejo que parece que esse grupo de vereadores debatem, questionam, sugerem e que as coisas poucos começam a acontecer e estão acontecendo. Essa questão hídrica que muitas das nossas regiões do interior têm e que os senhores passaram enquanto nós estávamos em Brasília e foi externado isso no centro do poder nacional, porque é lá que está o dinheiro, que existia aquela conversa nas tempo de eleições, que era mais Brasil e menos Brasília, mas continua sendo os recursos estando em Brasília. E amanhã falarei sobre isso, para dizer que o senhor colocou essa questão, por acaso, com o deputado estavam lá, foi externada essa preocupação, e de frente a pessoa, o deputado colocou, olha, nós temos recursos específicos para poços artesianos. E a gente comentou em algumas redes sociais, e aí vereador Gil Baiano, lá da Paciência dos Neves, já alguém cobrando que precisa um poço artesiano, que até na igreja falta água nos dias das solenidades religiosas lá e festas. Lá em Paula Pereira, também nós temos um problema. E eu acho que muitas localidades do nosso interior, que agora não vou lembrar de todas, que há 2 anos atrás, os caminhões andavam, não venciam puxar água de tanto que faltava. Então, essa interação entre o Poder Legislativo e o Poder Executivo buscando soluções é muito importante. E outra coisa, já que estou frente aos colegas da educação, eu quero assim fazer uma ressalva que sempre, enquanto estava na secretaria, achava que o trabalho feito para os nossos instrutores agrícolas, que lá no interior eles ensinam a fazer a captação da água, né, através de cisternas, e eu imaginava se nós pudéssemos ter recurso para contratar mais desses profissionais, vereadora, para que eles viessem trabalhar nas nossas escolas urbanas e ensinassem os nossos alunos a cultivar uma horta no fundo do quintal, a fazer uma cisterna. Então é um trabalho muito especial que esse pessoal faz, vereador Vilmar Sudoski, ensinando a criança, porque parece que teve uma geração que esqueceu que isso é importante, que hoje busca aos seus entes para comer a coisa principal no mercado, sendo que pode produzir no fundo da sua casa. E esse trabalho, nossos técnicos agrícolas, nossos instrutores agrícolas fazem com muita maestria, inclusive essa parte hídrica, ensinando aos nossos alunos nas suas propriedades construírem cisternas. Parabéns, Maurício, pelo trabalho, parabéns, vereadora Silmara, pelo trabalho de vocês, pelo empenho de chamarem o Poder Executivo junto com vocês, lá na comunidade onde precisa. E é isso que nós temos que fazer, e claro, agradecer ao Poder Executivo de acompanhá-los até lá, porque é isso que precisa. Muito obrigado. E foi o que aconteceu, vereador Osmar. Foi o que aconteceu. Então, desde a semana passada, se agravou o problema, entramos em contato, a vereadora Silmara entrou em contato comigo também, juntamos forças e a comunidade, mais forte ainda, tivemos que correr atrás e, graças a Deus, com a solução definitiva. Obrigado, senhores. Obrigado, vereador. Solicito informar, primeiro secretário, se há mais inscrições. Primeiro secretário Osmar. Ninguém mais, senhor presidente. Então passamos à ordem do dia. Senhor presidente. Com a palavra, vereador. Eu quero solicitar ao senhor para que coloque em deliberação do plenário alguns projetos para votação ainda nesta sessão, e
e a colocação de urgência em alguns. Então solicito que coloque em primeira votação o projeto 01 de 2022, o projeto 02 de 2022, o projeto 03 de 2022, o projeto 04 de 2022, o 05 de 2022, o 15 de 2022, o projeto 16 de 2022. O projeto 16, senhor presidente, é o projeto que trata da recomposição dos funcionários do município de Canoinhas. E aí, esse projeto a gente até discutiu um pouquinho nas comissões, pela interpretação e o entendimento dele, mas é para atender a todos os funcionários do município de Canoinhas e do ICEBREV, tanto os ativos como inativos. O que não está incluído são os agentes comunitários de saúde, senhor presidente, no qual a gente fez um requerimento para que seja cumprido a lei federal com o devido reajuste. Então a gente já está fazendo essa solicitação e é retroativo, senhor presidente, a 1º de janeiro. Então, se o senhor puder colocar em deliberação, e também ainda a solicitação da tramitação do regime de urgência dos projetos de lei 03 de 2022 e 04 de 2022. Que o senhor coloque em deliberação do plenário. Obrigado. Então, coloco em discussão a inclusão da ordem do dia dos projetos de leis número 1, 2022, 2, 2022, 3, 2022, 4, 2022, 5, 2022, 15 de 2022 e 16 de 2022, e ainda a tramitação em regime de urgência dos projetos de lei número 3, 2022 e 4, 2022. Está em discussão. Então, não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permanecem como estão, os que não aprovam que se manifestem. Então, por unanimidade dos presentes, está aprovada a inclusão dos projetos. Para a primeira votação, coloco em discussão e votação o projeto de lei número 1/2022, que altera o parágrafo 1º do artigo 12 da Lei Municipal 3.678, de 1º de março de 2004. Esse projeto ele consiste na substituição das vans, se estendendo o prazo para a data de 31/12/2023. Está em discussão? Senhor presidente. Com a palavra, vereadora Juliana. Muito obrigada. Já disse boa noite, né? Vou começar de volta. Então, foi um projeto que especialmente eu e o vereador William discutimos nas semanas anteriores. Eu não sei se acho que aquela senhora não está na sessão hoje. Pelo menos não estou vendo. E nós decidimos, então, pautar e com segurança, inclusive, nesse projeto, porque nós sabemos que o DETRACAN, aqui em Canoinhas, também faz um bom trabalho de fiscalização em relação às vans. Por isso que nós podemos estender, levando em consideração o contexto da pandemia do Covid-19, que levou especialmente esse setor empresarial a ter alguns problemas, até, diria, até financeiros e até a falta do próprio uso da van, porque as crianças passaram aí, diria, basicamente um ano, né, sem frequentar as aulas presencialmente, sim de forma remota. E esse setor, então, empresarial, a gente, nas comissões especialmente, entendeu dar os pareceres favoráveis, porque não há qualquer tipo de prejuízo em relação à formalidade do procedimento desse projeto de lei, mas analisando o mérito, né, sendo justa, eu diria assim, adianto meu voto, né, por ser favorável à aprovação desse projeto de lei, para que esses, então, proprietários das vans, eles possam trabalhar com tranquilidade, mas sabendo, né, que o próprio artigo dispositivo da lei, ele, então, para final de 2023, né, vereador, altera o prazo, né, para renovação do que é devido na frota, mas passando pelos crivos, pela fiscalização dos órgãos de trânsito responsáveis e, claro,
um equipamento, um veículo, né, em bom estado de conservação que possa levar as crianças em segurança. Então, nesse sentido, não consegui visualizar um prejuízo ao município, às crianças, porque além dessa majoração de prazo, nós vamos ter a fiscalização dos órgãos de trânsito, né? Então, penso que acaba sendo algo benéfico para todo mundo, especialmente para esse setor, né, que teve, sim, um prejuízo significativo aí no ano mais forte, 2020, o ano mais forte da pandemia, tá? Então, só para explicar o meu posicionamento em relação a esse projeto de lei. Senhor presidente, Com a palavra, vereador. uma outra questão que há de ser avaliada nessa PL, nesse projeto de lei, também é a situação do mercado de veículos, né? Então a gente sabe que uma van, quando você faz uma aquisição, você tá diretamente ligada a transporte de pessoas. E se eles forem vender essa van, ela vai ter um preço abaixo do que é a tabela de mercado, haja visto que a pessoa que comprar vai ter que dar um outro uso além do transporte escolar. Então, você diminui o RAL de utilização daquela van, você vai diminuir o valor da tabela de mercado, né? Ela pode ter uma tabela de mercado, um valor de mercado, porém você vai vender abaixo do valor da tabela, haja visto que você não vai conseguir utilizar ela da forma plena. Só que para você adquirir uma nova van, o preço praticamente dobrou. Então ela vai vender a van dela, a pessoa vai vender o transporte dela num valor extremamente baixo, certo? Com relação à queda da tabela que ela vai ter do uso dela mesmo. Não que sejam carros ruins, mas é que com isso você não tem aplicabilidade no transporte escolar e você não vai conseguir comprar, muitas vezes nem comprava. Conforme o modelo, que é o de 18 lugares, eu vi que a lista de espera tá de 6 meses. Então a pessoa não consegue, além de ter toda essa problemática da supervalorização do novo, a desvalorização do que ela já tem, ela não vai conseguir adquirir, né, uma van nova. Então, de certa forma, além de nós estarmos aqui votando um projeto que possa recompensar, que não vai recompensar, a gente sabe disso, que eles tiveram um prejuízo que nunca eles vão conseguir se recompor, porém a gente está dando a possibilidade de eles se manter trabalhando, porque de diferente forma eles não vão conseguir trabalhar e nós não vamos ter ninguém para transportar esses alunos, né? Então a gente vai estar tirando a possibilidade dos nossos alunos ter acesso ao transporte escolar. Seria isso. Para reforçar, quero agradecer a aquiescência dos senhores, das comissões, pela sensibilidade que tiveram. A representante das avós veio até aqui, conversou conosco nas sessões anteriores. Eu estava numa reunião no gabinete, aguardando para uma reunião no gabinete, da mesma forma ela estava, e ela puxou assunto comigo ali, estava bem desesperada em relação a isso, bem como a classe, porque realmente aqueles que estavam tendo o prazo aí já na argola, né, previsto por lei, que deveriam adquirir um veículo mais atualizado, mais novo, eles não tinham condições financeiras e o Detracan, fazendo o seu serviço, aquilo que tem que ser feito, estava cobrando deles, não estava liberando o alvará e eles não estavam podendo trabalhar. Ligamos, né, vereadora, para o Detracan, eles também foram extremamente tranquilos, entenderam que nós colocaríamos para votação hoje, explicaram para o setor que eles poderiam aguardar que isso ia acontecer de forma legal. E agora a gente dá então um tempinho aí para eles respirarem, se manterem e poder recuperar um pouquinho daquilo que eles perderam com a pandemia. Muitos perderam familiares, assim como eu, outros perderam bens financeiros, de ordem econômica, mas a gente tem agora nesse setor um tempinho para que eles consigam se recuperar e voltar a trabalhar. Obrigado pela palavra dos senhores. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação o projeto de lei número 3.678 de 1º de março de 2004. Está em votação. Aqueles que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade presente o projeto de lei número 01 de 2022.
Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei número 2, 2022, que institui o programa Adote um Espaço Público e dá outras providências. Está em discussão? Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam por unanimidade como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes o projeto de lei número 2, 2022. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei número 3 de 2022, que autoriza o uso de bem público e dá outras providências. O projeto de lei em si é para a utilização do Parque Municipal de Exposições Agropecuária Industrial Ouro Verde José João Clempos para os dias 25 e 28 de fevereiro de 2022, para a Igreja Quadrangular. Está em discussão? Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permanecem como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes o projeto de lei número 3 de 2022. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei número 4 de 2022, que autoriza a cessão de uso de veículo da Polícia Militar do Estado de Santa Catarina e dá outras providências. O projeto de lei é para o município cede à Polícia Militar, ao 3º Batalhão da Polícia Militar, um veículo Chevrolet Onix, modelo 2021-2022, na cor branca. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permanecem como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes o projeto de lei número 4 de 2022. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei número 5 de 2022, que autoriza o Executivo Municipal a desapropriar por interesse público o ônus financeiro para o município a área de terras de propriedade da US Rock Celulose, Papel e Embalagem e da outras providências. Reforçando que esse projeto é para a desapropriação do cemitério de Taunay. Está em discussão? Senhor presidente. Com a palavra, vereadora. Nós discutimos também bastante nas comissões esse projeto e é de bastante interesse da comunidade também de Taunay. Lembro que foi levantada a discussão aqui na época, no ano passado, nesta casa. Então, também, inicialmente, deixar a nossa gratidão como representantes do povo à empresa West Rock, que também está dando o seu melhor para resolver essa questão, né? E que o cemitério continue, então, logo pela conversa que tivemos anteriormente, isso vai ser, então, vai ficar lá para a comunidade, né? Para resguardar todo esse sentimentalismo, essa cultura e esse respeito mesmo, né, com aqueles que lá estão enterrados, para que continuem cultuando, né, essas lembranças e que isso, então, é uma grande conquista e vitória para a comunidade de Taunay e em parceria aí com a West Rock. Então, vejo que é importante frisar isso e tranquilizar um pouco também o coração dos moradores lá da comunidade, né, que vai se resolver. Essa questão que ficou pendente no ano de 2021, agora ela vai se resolver. Continua em discussão? Senhor presidente? Com a palavra, vereador Vilmar. Só contribuindo na discussão, ele vai contemplar dois momentos e vai contemplar a comunidade Taunay, né, por respeito aos seus entes queridos, né, que isso tranquiliza toda a comunidade, e também, por um outro lado, vai tranquilizar a West Rock, tira dela um passivo ambiental muito grande, né, passa a deixar isso para o poder público municipal. Então, acho que é o bom senso de que as duas partes serão contempladas nesse sentido, tanto a comunidade lá de Taunay, quanto também a própria West Rock, que tira esse passivo ambiental da empresa e transfere isso para o município de Canoinhas. Obrigado, Pedro. Continua a discussão. Com a palavra, vereador. Só explicando para as pessoas, porque houve um grande debate com relação a isso e foi mencionado em uma das reportagens, em uma das comunicações da West Rock, que esse terreno ia ser doado ao município. Porém, não pode ser feita doação sem nenhum tipo de... como é que eu posso explicar? Ela não pode simplesmente doar ao município. Tem que ser feita uma desapropriação
e nessa desapropriação tem que ter um valor financeiro. Durante a avaliação, né, para ser feito toda a parte de transferência e tudo, foi-se visto que teria que ser feito na menor média de mercado, né? Então esse valor que está ali no projeto de lei é o menor preço avaliativo de mercado pelaquela extensão de terreno, certo? Então, como a West Rock não poderia doar, ela fez pelo menor preço avaliativo de mercado. Então são 30 e poucos mil metros, salvo engano. Eu sei contar em litros de chão. Porém, se você fosse colocar isso por um valor de vendagem que está sendo praticado aí, os terrenos a gente chegaria facilmente nos 100, 150 mil. Então, de certa forma, é um valor relativamente baixo. E também porque já tem toda aquela memória ali em cima. Então, seria importante só frisar de por que não foi feita a doação sem custos. Teria que ser feito realmente, legalmente, a desapropriação onerosa para o município. Continue a discussão. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes o projeto de lei número 5 de 2022. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei número 15 de 2022, que abre crédito adicional através do provável excesso de arrecadação e dá outras providências. Esse projeto é para o adicional especial no valor de R$150 mil, que é para aquisição de equipamentos agrícolas da Secretaria de Desenvolvimento Sustentável, Rural Sustentável. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permanecem como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes o projeto de lei número 15 de 2022. Coloco em discussão e votação o projeto de lei número 16 de 2022, que concede reposição salarial e dá outras providências. A reposição salarial é a partir do dia 1º de janeiro do ano corrente, com a recomposição salarial de 10,16% relativo ao Índice Nacional de Preço Consumidor. Está em discussão. Senhor presidente. Com a palavra, vereadora Zenilda. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, as pessoas que nos acompanham pelas redes sociais e quem se dispôs, então, estar hoje à noite conosco nesta Casa de Leis. Senhor presidente, esse projeto de reposição salarial foi um projeto muito esperado pelo funcionalismo público de forma geral. E eu falo isso com muita propriedade porque eu estou vereadora, mas eu sou funcionária pública municipal com muito orgulho, com muita alegria desta classe. E essa reposição, então, geralmente ela é encaminhada para a Câmara de Vereadores no mês de janeiro. E porque não foi encaminhado no mês de janeiro, houve-se muito questionamento por parte dos funcionários nas redes sociais, nas ligações, nos contatos, porque é um direito do funcionário público essa reposição. Não é um aumento de salário, não é nada disso. É uma reposição, então, que deve acompanhar a inflação. E esse projeto de lei eu quero frisar aqui. Esse projeto de lei, ele chegou nesta casa na sexta-feira, dia 18 de fevereiro, após as 17 horas. Chegou nesta Casa de Leis no dia 18 de fevereiro, após as 17 horas. E por que eu estou frisando isso? Porque muitas pessoas me marcaram nas redes sociais, perguntaram para mim que havia, então, boatos que chegou na Câmara de Vereadores e que não tinha sido votado. Não procede. Todos os vereadores que estão aqui são unânimes nessa reposição, discutimos isso amplamente, reconhecendo esse direito do funcionalismo público, isso é passivo entre nós. Todos nós, pelo que conversamos nas comissões, entendemos essa necessidade da reposição e eu tenho certeza que todos nós vamos votar favorável a esse projeto de lei. Então, não é favor, é direito legalmente constituído. E por que é retroativo? Porque ele deveria ter sido pago em janeiro. Se não foi,
Ora, tem que ser pago em fevereiro. Em fevereiro, também levando em consideração o mês de janeiro. Então, é retroativo, por uma força de lei. Então, essa reposição, ela é para os funcionários públicos e também comissionados. Então, ela está indo hoje para votação, todos os vereadores discutiram, reconhecem esse direito, só para deixar bem claro essas informações, para que não fiquem, então, diz que a Câmara de Vereadores estava segurando esse projeto, porque isso não é verdade. Era isso, senhor presidente. Obrigado, vereadora. Continue em discussão. Senhor presidente. Com a palavra, vereadora. Obrigada. Só também para deixar claro uma discussão que a gente teve nas comissões, até foi uma das discussões que levou a gente a atrasar a sessão, que nós questionamos, o vereador Vilmar fez ligações tanto para o secretário da administração quanto para o procurador do município, para a gente confirmar, porque o projeto de lei, ele não faz menção às legislações tanto do plano de cargos e salários do magistério, quanto à nova lei dos ACTs. Mas, segundo as informações que nós obtivemos com o Executivo Municipal, todos os professores também estão inclusos na recomposição salarial, tanto ACTs quanto professores efetivos. Então, a lei se aplica a todos. Nós até questionamos porque ano passado, eu me recordo bem, que o magistério não teve direito à recomposição salarial. E aí até o procurador me recordou que tinha até um artigo específico que dizia na lei que não seria aplicado ao magistério. Esse ano, a lei veio sem esse dispositivo, mas de todo modo, quando a gente trabalha com essa esfera jurídica, que tudo abre espaço para discussão, nós queríamos ter muita segurança que os professores, tanto efetivos quanto ACTs, enfim, toda a classe, né, fosse contemplada com um reajuste. Então, quero deixar aqui, aproveitar, deixar gravado, registrado nessa sessão, que foi isso que nós obtivemos de resposta do Executivo, que todos vão receber a recomposição salarial. Então, que assim seja, né, após aprovar o projeto de lei. Continue em discussão. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Vilmar. A vereadora Juliana já posicionou bem com relação aos professores, porque realmente no ano passado, no projeto do ano passado, ele tinha um artigo que excluía, né? E regia sobre a Lei 38 de 2011. Mas nesse ano não, nesse ano veio todos os funcionários públicos. E os professores concursados, funcionários públicos. E os comissionados, enfim, então entra os ACTs, entra todos, e essa é a explicação, é a colocação geral a todo o funcionalismo do município de Canoinhas. Só exclui os agentes comunitários de saúde. São exclusos, mas que são regidos por uma outra lei federal, que daqui a pouco ela vai estar acontecendo também. Obrigado, senhor presidente. Continue em discussão. Senhor presidente, vamos votar esse projeto aí, porque todos são de acordo aí. É o que todo funcionalismo está esperando. Meu voto é a favor disso aí. Pode votar. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em aprovação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Todos favoráveis, está aprovado por unanimidade o projeto de lei número 16/2022. Passamos aos requerimentos. Solicito ao segundo secretário ad hoc, Maurício Zimmermann, que realize a leitura dos requerimentos. Requerimentos. Requerimento número 026 de 2022. De autoria dos edis Vilmar Sudoski, professor Osmar, William Godoy, Maurício Zimmermann, Silmara Gontarque e Gilmar Martins de Souza, requerem que seja encaminhado ofício ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, solicitando o reajuste do piso salarial dos agentes comunitários de saúde do município de Canoinhas, com base no artigo 3º da Lei Federal número 11.350. Coloco em discussão o requerimento número 26/2022. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação o requerimento número 26/2022. Vereadores que concordam permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem.
Está aprovado por unanimidade o requerimento número 26. Requerimento 027 de 2022. De autoria das vereadoras Tati Carvalho, Juliana Maciel, Zenilda Lemos e Deodil Marcos Homer, requerem que seja encaminhado ofício ao senhor Kleber Pereira da Costa, chefe da agência da Casan de Canoinhas, solicitando as seguintes informações. Número 1. Há cronograma ou projeto para ampliação da rede de abastecimento em nosso município? Número 2. Quais as exigências cobradas pela empresa para a ligação de novos pontos? Coloco em discussão o requerimento número 27 de 2022. Senhor presidente, A palavra, vereador. então eu acho que todos já foram procurados aqui, todos nós já fomos procurados, quando o problema é a falta de água, né? Então a gente sabe que vários pontos da nossa cidade, em horas e momentos específicos, acabam ficando sem água, né? Há interrupção de água. Então a gente quer saber se existe um cronograma para ampliação, né, desses reservatórios, né? Não quer dizer que a água não esteja chegando, é que não tem água para ir realmente. Então se existe e quais são as exigências, né, para se colocar novos pontos. Porque a gente até estava na Secretaria de Planejamento verificando que para se colocar um ponto novo, você tem que ter um recibo de compra e venda do terreno em si. Isso dificulta muito para pessoas que, digamos que assim, tem duas casas, a minha casa, eu tenho um filho, eu quero fazer uma casa num terreno do lado. Então essa pessoa, ela não consegue colocar um ponto de água específico para ele, consegue colocar o ponto de luz. O ponto de luz é relacionado diretamente ao CPF da pessoa, porque ele é um consumidor da luz, ele não é um consumidor do terreno. Né? Já o ponto de água, ele não é possível sem esse contrato, um recibo de compra e venda, algo semelhante. Então é bem complicado para as pessoas, né, nessa modalidade, né, de construção para conseguirem um ponto de água. Então eles acabam atrelando o seu consumo de água a dos seus parentes, seus vizinhos. Então isso é bem complicado. Também novos loteamentos e tudo, onde demora para sair. A gente tem regularização fundiária em vários loteamentos aí que estão demorando 10, 20 anos, então as pessoas não estão conseguindo fazer essa ligação de água. E existe sim umas exigências também para, como foi dito aqui, para se construir uma caixa d'água que possa manter aquela residência pelo período de 24 horas, porém, infelizmente, as pessoas, quando falta água já no cano, já fica preocupado, né? Então, esse é algo psicológico e nós precisamos realmente ir de encontro a esse interesse da população. Seria isso, senhor presidente. Continue em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação o requerimento número 27 de 2022. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Está aprovado o requerimento número 27 de 2022. Devido ao passar do horário, estendo por mais 30 minutos a sessão. Requerimento 028 de 2022. De autoria das vereadoras Tati Carvalho, Juliana Maciel, Zenilda Lemos e Deodil Marcos Homer, requerem que seja encaminhado ofício ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, e ao senhor Agostinho Machado Filho, secretário municipal do Meio Ambiente, solicitando o cronograma da realização dos serviços de manutenção prestados pelas empresas terceirizadas em nosso município. Coloco em discussão o requerimento número 28 de 2022. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação o requerimento número 28 de 2022. Aqueles que concordam, permaneçam como estão. Está aprovado o requerimento. Requerimento 029 de 2022. De autoria da vereadora Juliana Maciel, solicito que seja encaminhada moção de agradecimento ao deputado Marcos Vieira por destinar emenda impositiva no valor de R$100 mil para aquisição de câmeras de segurança, vídeo monitoramento a serem usadas pelo 3º Batalhão de Polícia Militar. Portanto, faz jus à moção de agradecimento, visto a grande importância desta emenda parlamentar visando a segurança da população canoinhense. Coloco em discussão o requerimento número 29 de 2022. Senhor presidente. Com a palavra, vereador. Muito obrigada. Bom, inicialmente, então, agradecer o deputado do PSDB, Marcos Vieira, por contemplar Canoinhas e acatar uma solicitação minha de uma emenda parlamentar no valor de R$100 mil para que haja, então, instalação de mais algumas câmeras de segurança
aqui no nosso município. Quando nós percorremos os bairros aqui da nossa cidade, acaba sendo uma reclamação constante dos munícipes, dos moradores, especialmente quando visitamos o Campo da Água Verde, o bairro Piedade, Marcílio Dias também foi bastante solicitada a volta até do posto da Polícia Militar. Mas eu vejo que as câmeras de monitoramento, essas que são anexas ao próprio sistema de monitoramento da Polícia Militar, elas acabam sendo os olhos da Polícia Militar naquele local, né? Porque eles acompanham e mantêm a vigilância e o monitoramento 24 horas dessas câmeras. Isso, por consequência, traz mais segurança à população canoinhense. Eu vou aproveitar para não estender esse assunto, porque os requerimentos 030 e 031, eles tratam basicamente da mesma emenda. O 030, então, está encaminhando para o Tenente-Coronel Silvano Sazinski, que é o comandante do 3º Batalhão, para que ele tenha ciência da emenda, né, que é uma emenda impositiva, então, que provavelmente vai ser paga até abril desse ano. E para o prefeito municipal, o senhor Gilberto dos Passos, porque, coincidentemente, todas as nossas emendas impositivas, quando vem do PSDB, quando vem do MDB, quando vem do Podemos, o prefeito não conhece. Ele não sabia que era a gente que tinha solicitado, né? Então, quando ele usou a bancada da nossa casa, na primeira ou segunda sessão do ano, todas as nossas emendas, ele disse que ele desconhecia, né? Que éramos nós que tínhamos pleiteado. Mesmo tendo vereadores aqui labutando por esses partidos, ele não sabia. Então, agora eu resolvi fazer um ofício, mandar cópia da emenda impositiva para comunicá-lo oficialmente, né? Que está vindo a emenda e da onde é a origem dessa emenda. Porque os dinheirinhos lá que a gente consegue peleando em Brasília, especialmente sem diária, ele é bem sofrido, bem suado, e ele vem porque a gente pede mesmo. Ele não cai do céu. A emenda não cai do céu. Alguém tem que ir lá lutar por ela e pedir para que a gente consiga aí um recurso para o nosso município. Então, justifica, né, o pedido, enfim, o envio dos próximos requerimentos. E, novamente, agradecer o deputado Marcos Vieira por atender essa solicitação do município de Canoinhas em si, porque a gente acaba representando os anseios do povo canoinhense. Continue em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação o requerimento número 29 de 2022. Aqueles que concordam, permaneçam como estão. Está aprovado o requerimento 29 de 2022. Requerimento 030 de 2022. De autoria da vereadora Juliana Maciel, requer que seja encaminhado ofício ao senhor Tenente-Coronel Silvano Sacinski, comandante do 3º BPM, encaminhando cópia da emenda impositiva, em anexo, destinada pelo deputado Marcos Vieira, para a instalação de câmeras de segurança, vídeo monitoramento, destinada ao 3º Batalhão de Polícia Militar, que visa a segurança da população canoinhense. Coloco em discussão o requerimento número 30 de 2022. Senhor presidente, Com a palavra, vereador. Só para posicionar, nós temos 5 câmeras que estão sendo instaladas, mas esse é um outro recurso que vai vir para mais câmeras, né? Então, as que estão sendo instaladas nesse momento são recursos oriundos de outra forma. E esse 100 mil que está por chegar no município vão dar condições de instalar mais algumas câmeras no nosso município. Então, para ficar bem esclarecido isso. Muito obrigado. Continue em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação o requerimento número 30 de 2022. Aqueles que aprovam, permanecem como estão. Está aprovado o requerimento. Requerimento número 31 de 2022. De autoria da vereadora Juliana Maciel, requer que seja encaminhado ofício ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, encaminhando cópia da emenda impositiva, em anexo, destinado pelo deputado Marcos Vieira, para a instalação de câmeras de segurança, vídeo monitoramento, destinado ao 3º Batalhão de Polícia Militar, que visa a segurança da população canoinhense. Coloco em discussão o requerimento número 31 de 2022. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Aqueles que concordam, permaneçam como estão. Está aprovado o requerimento número 31 de 2022.
Requerimento número 032 de 2022. De autoria das vereadoras Tati Carvalho, Juliana Maciel, Zenilda Lemos e Dodil Marcos Homer, requerem que seja encaminhado ofício ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, e à senhora Cátia Oliscoves Munhoz, secretário municipal de saúde, solicitando as seguintes informações e pedidos. Número 1. Quantos profissionais estão efetivos no CAPS hoje e como está distribuída a sua carga horária? 2. Requer que seja enviado o documento do quadro demonstrativo de consultas médicas dos últimos 6 anos. 3. Quantos profissionais estão em auxílio doença e ou aposentaram-se nos últimos 6 anos? 4. Em relação à verba federal, quanto é o repasse do governo federal por mês ao CAPS? Quais valores estão sendo investidos em contrapartida municipal? 5. Requer que seja enviado o documento comprobatório de todos os gastos com o CAPS, do ano de 2012 até a presente data. Por fim, solicita-se que cópia do relatório das condições do Centro de Atendimento Psicossocial seja encaminhado ao Ministério Público para conhecimento e eventuais providências. Coloco em discussão o requerimento número 32 de 2022. Senhor presidente, A palavra, vereador. quero desejar uma boa noite aos colegas vereadores, ao público que está aqui presente, ao público que nos acompanha pelas redes sociais e aos funcionários da casa. Esse requerimento ele está sendo encaminhado junto de um relatório, porque nós fizemos uma visita até o CAPS e conversamos com funcionários lá. E é uma preocupação muito grande que a gente tem com o CAPS de nossa cidade, porque é uma questão também de saúde, que recebemos a informação de que o CAPS está sem médico psiquiatra. A gente pode averiguar até que a prefeitura fez alguns editais para contratação, mas esses editais estão retornando como desertos. E em conversa com funcionários do CAPS, nós vimos que alguns pacientes vão até o local, não conseguem pegar receita e medicamentos sem receita no local, precisam se deslocar, geralmente a pé, de novo para a policlínica ou para outras unidades. E tem acontecido uma série de desencontros que esses pacientes precisam retornar ao CAPS a pé novamente e ninguém consegue resolver a situação deles. Inclusive, nós recebemos relatos de pacientes que queriam ser internados, que precisavam do internamento e não conseguiam, e nesse vai e vem acabaram por desistir. Então, a gente fez um relatório minucioso sobre essas questões de quadro de funcionários do CAPS, dessa falta desse médico psiquiatra. E também o próximo requerimento ele fala sobre a infraestrutura do CAPS. Mas vemos que precisamos dessas respostas por parte da Prefeitura, da Secretaria de Saúde, para a gente ver como vai lidar com essa situação, que é uma situação extremamente grave, inclusive de falta de funcionários lá, alguns que estão se aposentando, algumas que o contrato se encerra, então a gente tem que ver como que vai ser feito para repor, para que as pessoas tenham um atendimento de qualidade. Então, nós estamos fazendo esse requerimento, solicitando essas informações e pedindo desde já para que o Ministério Público acompanhe essa situação que hoje está aí acometendo o CAPS de nossa cidade. É isso, senhor presidente. Obrigada. Continue a discussão. Senhor presidente, Com a palavra, vereadora Zenilda. só para reforçar o que a vereadora Tati está falando, eu não estive junto na visita, infelizmente, porque estava em isolamento, senão teria ido. Mas eu, no dia a dia, eu ouço muitas pessoas, a queixa de muitas pessoas com relação a esse serviço do CAPS. Porque faz algum tempo, e nós vamos ter essas informações oficiais através da resposta desse requerimento, de muitas pessoas queixando-se da falta de médico psiquiatra. Nós sabemos que o CAPS ele trabalha numa gama muito grande de atendimentos. Pessoas que fazem uso de álcool, de drogas, pessoas com depressão, que precisam deste atendimento. Não é só o atendimento médico, também o atendimento médico que faz parte dessa equipe. Mas um atendimento que seja humanizado para que dê acompanhamento, para que possa surtir, então, o efeito esperado por esse tratamento. Ora, se o CAPS não tem psiquiatra, e pelo que eu sei, informalmente, vamos receber essa resposta e comprovar ou não isso, faz alguns meses que não tem médico psiquiatra. E as pessoas recorrem aonde? Vão para onde?
para os postos de saúde, os postos de saúde fazem um trabalho belíssimo, mas não tem médicos especialistas. O médico especialista, então, o psiquiatra deve atender no CAPS. Então, se deu deserto as licitações, os processos seletivos, não sei, o município precisa encontrar uma forma. O que nós não podemos é deixar descoberta esta área tão importante para o município, que é a saúde mental. Sabemos que as crianças, os adolescentes, elas são tratadas, são acompanhadas num outro espaço. Mas o CAPS, o Centro de Atendimento Psicossocial, ele precisa ser olhado com mais carinho por parte da nossa administração pública. E frente às queixas recebidas, nós vamos fazer um acompanhamento muito de perto para que as pessoas tenham esse direito garantido, que é a consulta com o especialista e um atendimento humanizado, um atendimento qualificado, voltado a essa parcela da população que precisa contar com serviço de saúde pública de qualidade. Então era isso, senhor presidente. Continue em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloque em votação o requerimento número 32 de 2022. Está aprovado. Requerimento número 33 de 2022. De autoria das vereadoras Tati Carvalho, Juliana Maciel, Zenildo Lemos e Dodil Marcos Homer, requerem que seja encaminhado ofício ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, e ao senhor João Lindsmaier, secretário municipal de planejamento, solicitando que seja realizada a manutenção do prédio do CAPS, especialmente no que tange a infiltração de água e manutenção nas calhas, visto que está provocando alagamentos no hall do prédio, conforme relatório anexo. Coloco em discussão o requerimento número 33 de 2022. Senhor presidente. Com a palavra, vereador. Rapidamente, então, nessa visita no CAPS, nós também conseguimos observar alguns problemas na própria infraestrutura do prédio. É um prédio novo, relativamente novo, mas precisa de manutenção. Então, está com problema lá, precisa de manutenção nas calhas, algumas peças, alguns banheiros estão com bastante infiltração. Não são coisas difíceis de resolver, mas que precisam ser resolvidas. Então, que seja dada uma atenção especial tanto ao atendimento, né, à equipe do CAPS, que se faz urgente, pelo que eu e a vereadora Tatiane conseguimos observar na visita, quanto à infraestrutura do espaço, então, de atendimento de saúde. Continue em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloque em votação o requerimento número 33 de 2022. Aqueles que concordam, permaneçam como estão. Está aprovado o requerimento número 33 de 2022. Mais alguma... Sem mais requerimentos, senhor presidente. Não havendo mais requerimento e devido à extensão do horário, hoje não terão explicações pessoais, ficando para amanhã. E nada mais havendo tratar, declaro encerrada a presente reunião, marcando outra em regime ordinário para o dia 21 de fevereiro, segunda-feira, terça-feira, às 19 horas. Dia 22 de fevereiro, terça-feira, às 19 horas. Perdão, a gafe.